um assunto que não é muito legal, na verdade, né? A passagem do Cuca, do técnico Cuca pelo Corinthians, ainda repercute no futebol feminino, e tudo por causa da manifestação das jogadoras das redes sociais, que agora estão enfrentando uma pressão tanto externa quanto interna. Vamos ver se a gente tem o posicionamento das meninas aí na época, quando o Cuca fez um jogo, ele acabou aí, ó, tá aí na tela para vocês. O que aconteceu? As meninas fizeram esse posicionamento num jogo, 3 dias depois o Cuca pediu demissão. E uma parte dos conselheiros do Corinthians se irritou com o posicionamento delas, achando que essa manifestação pesou na saída do Cuca, ou seja, aumentou a pressão. E a apuração do nosso colunista Ricardo Perrone mostra que, na visão deles, elas não tinham que se meter. Ainda mais agora que o time está mal com o Luxemburgo, uma parte deles acredita que o time estaria melhor com o Cuca, enfim. Não são todos, mas muitos conselheiros também acham que as críticas são inválidas porque elas dão muitas alegrias à torcida, enfim, elas fazem muito mais hoje em dia que o masculino, vamos falar a verdade. Laura, como é que você viu essa situação toda? As atletas não deveriam se manifestar? Isso não é um tipo de censura, não é podar um direito das jogadoras que achavam que isso era importante naquele momento? Sem sombra de dúvidas, né, Lu? É um absurdo, na verdade, o Corinthians querer pensar em falar que é um clube democrático, das portas para fora, dizer que todo mundo tem voz, e até elas usam isso como base para o protesto dela, falando que o clube é um clube democrático, que elas podem se posicionar. O Duílio, em coletivo, falou que elas poderiam se posicionar, que foi conversado com elas sobre o Cuca estar no clube até então, na época, né? E quando a gente vê essa apuração, né, do nosso colega falando de algumas sanções que elas têm sofrido dentro do clube, o próprio Arthur Elias como treinador e apoiador, né, também do movimento, porque ele também faz a postagem, apesar de depois excluir, falar antes do jogo contra o Inter, que não era diretamente relacionado ao Cuca, mas é difícil a gente acreditar, né? Foi no minuto 87 da partida, justamente o ano em que o Cuca cometeu o crime, né? Foi em 1987, o estupro. Então, assim, é difícil a gente acreditar que não era para o Cuca, então claramente era. E aí o Arthur até tira um pouco o pé, talvez pensando nisso, porque ele sofre a sensação de que diziam muito que ele talvez assumisse o masculino como interino, era um dos cotados, mas a partir do momento em que acontece esse posicionamento delas, essa manifestação, digamos assim, ele automaticamente não é mais cotado como interino do masculino, o que é ótimo, né, para a gente pensar em futebol feminino, porque é um baita treinador, mas pensando assim, em clube, eu acho um absurdo, um clube como o Corinthians se dizer democrático da porta para fora, mas ali dentro da Fazendinha, dentro do Parque São Jorge, a gente sabe que as coisas, infelizmente, não são bem assim, e é isso, as meninas vão lá, ganham título o tempo inteiro, tem prestígio, mas tem prestígio enquanto não estão se posicionando, enquanto estão aceitando o que a diretoria impõe, né? A partir do momento em que elas se posicionam, falam sobre algo que todas as mulheres sentiram, né? Talvez ao ver o Cuca ali dentro, assumindo o cargo, todas nós a gente se sente um pouco deixadas de lado com as nossas com as violências que a gente sofre cotidianamente sendo simplesmente ignoradas, e aí quando elas se posicionam, a diretoria não mantém, até a própria Cris Gambaré, né? Eu acho que seria uma voz a ser ouvida e, enfim, a gente não vê a entrevista dela sobre isso. Como mulher também e próxima da diretoria que seria muito bom a gente ouvir, até para entender também o lado dela, mas para mim é isso aí, um absurdo um clube como o Corinthians se portar desta maneira com o time feminino.